Obrigado, Tiago. Valeu. Deus abençoe. Bom dia a todos os irmãos. Que a paz de Deus esteja com cada um. Obrigado pela leitura. E é uma leitura que a gente lê com bastante frequência, né? Já lemos diversas vezes. E sabe por que Jesus pediu para afastar o cálice? Passa de mim esse cálice. Eu acredito que essa é a pergunta mais importante para um cristão. Passa de mim esse cálice. Por quê? O que é o cálice? E esse é a mensagem de hoje, o que eu gostaria de transmitir, servir a igreja com essa mensagem. O que é o cálice? Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai soberano, obrigado porque o Teu Espírito Santo está aqui nessa manhã, está em nossas vidas, conduzindo as nossas vidas, e nós Te agradecemos por causa que Jesus não passou o cálice, Pai, Ele assumiu toda a minha culpa, toda a culpa de cada um aqui. Obrigado por tão grande amor que o Senhor tem para com cada um aqui. Que nós possamos ter um coração aberto, uma mente aberta, ouvidos abertos. A Sua palavra diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós pedimos a Tua intervenção sobre a Tua mensagem para a honra e glória de Jesus Cristo. E é isso que eu peço ao Senhor, para que o Senhor toque em nossos corações, que a Sua mensagem seja uma mensagem pura, verdadeira e santa no coração de cada um. Em nome de Jesus, amém. Vamos montar a cena. Eu queria que nós pensássemos nas últimas cenas. A gente acabou de participar da ceia do Senhor, e eu queria falar um pouquinho antes. Jesus, ele estava numa cidade chamada Betânia. Betânia era uma região próxima ali de Jerusalém. Era uma cidade que Jesus gostava muito. Ele tinha 3 grandes amigos lá. Ele tinha Maria, Marta e Lázaro, né? Aquele Lázaro que ele chorou, inclusive. E ele estava lá, e uma mulher, algumas escrituras dizem que é Maria, ela pegou o alabastro, quebrou e ungiu Jesus. Ungiu com um bálsamo muito precioso. Então, Jesus foi ungido por um bálsamo muito precioso, que as escrituras dizem que custava aproximadamente 300 denários, ou seja, 300 moedas de prata. Os discípulos ficaram horrorizados, acharam aquilo um grande desperdício. E eles falaram: a gente poderia ter vendido isso e dado para os pobres. Na sequência, a gente vê um pacto que Judas, um dos seus discípulos, vai traí-lo. Por quanto? Por 10% daquilo que Jesus foi oferecido para ele através do perfume. Apenas 30 moedas. Judas o traiu. Judas fez esse pacto então, para que pudesse, em algum momento, no momento oportuno, de mostrar Jesus, quem era Jesus, né? Apesar que quem imagina quem não sabia quem ele era, mas por apenas 30 moedas. E nesse momento, né, Jesus, ele fala então para os discípulos: vão até a cidade e prepara o cenáculo, que é o momento de nós celebrarmos a Páscoa, né? Porque a gente não celebramos a Páscoa, e a gente vai entender isso. Mas Jesus então pede para os discípulos preparar um local, né, que a gente chama de cenáculo, para
celebrar a Páscoa. Então, Jesus vai até o local, né? Todos estão sentados, reunidos. Nós acabamos, né? Felipe acabou de ler as Escrituras, dizendo sobre essa celebração, né? Jesus, ele vai então indicar o traidor, e há até uma discussão entre eles, de quem seria. E Pedro fala: jamais eu vou negar você, jamais eu vou te abandonar. E ele fala: Pedro, você vai me negar? Então ele celebra a Páscoa. A Páscoa é algo muito importante, mas muito importante para o judeu. Eles relembram o êxodo, a saída. Nós cantamos, inclusive, louvamos o Senhor, o quanto o Senhor fez ao povo judeu, o povo que estava escravizado há quase 400 anos. Esse é um momento muito importante para o judeu, lembrar da saída, dessa libertação desse povo. Então Jesus pega, né, a Páscoa ela tem pelo menos 4 elementos, né? Um pão asmo, ervas amargas, vinho e o cordeiro. Mas a gente acabou de ver que quando Jesus ele senta com os seus discípulos para fazer a ceia, não há cordeiro. Ele pega o pão e ele fala que ele simboliza que ele é o cordeiro. Ali, naquele momento, se cumpre a Páscoa do judeu. Não há mais Páscoa. Agora sim, quando ele pega o cálice, ele faz uma nova aliança. Nós não comemoramos a Páscoa, comemoramos a ceia do Senhor. E aí então, depois que Jesus faz isso, desse cenáculo, desse lugar, desse espaço, dessa sala, que ficava em cima de uma casa, ele sai dessa casa. E ele atravessa um vale do Cedron e sobe para o Monte das Oliveiras, um lugar muito comum, onde Jesus ia com muita frequência lá fazer oração. E dentro, lá no Monte das Oliveiras, tinha um jardim chamado Getsemane. E ele então vai lá para dentro com 3 discípulos mais íntimos dele: Pedro, Tiago e João. E ele meio que pede uma ajuda, né? Ele suplica isso para esses 3 discípulos mais íntimos. E ele diz assim: é chegado a minha hora, eu peço que vocês fiquem em oração, permaneçam aqui, orem, a carne é fraca, eu preciso preparar o meu espírito. E Jesus, ele adentra um pouco mais dentro do jardim. E esse é um momento onde... Obrigado. Então ele entra dentro do jardim, ele pede para os discípulos, os 3, ficarem orando por ele, por esse momento que ele já sabe que vai ser entregue. E ele entra mais adentro do jardim e ele começa a orar. Ele volta. Por 3 vezes eles estão dormindo. Mas eu queria que a gente lembrasse esse momento que aproximadamente ele faz em torno de umas 3 horas, essas 3 vezes que ele retorna. Em Mateus 26, 36 a 46, ele diz que ele começou a se entristecer. Ele se sentiu angustiado.
Ele diz que a minha alma está profundamente triste. Como o irmão leu, o irmão Marken, ele falou que ele se prostrou o seu rosto 3 vezes. Irmãos, o livro de Lucas, os 3 evangelhos, os 4 evangelhos, relata sobre a morte, esse momento. E Lucas fala que a angústia dele era tão grande, tão grande, tão grande, que aconteceu um evento raríssimo. Imagina, eu com meus olhos, nunca vi esse evento raríssimo que a medicina chama de hematidrose. Ele estava tão angustiado, que saiu sangue no seu suor. Imagina a angústia. Eu sei o quanto você fica angustiado, o quanto eu ficamos angustiados, mas nunca chegou aos pés daquele que chegou ao ponto de sair sangue. E esse fenômeno a medicina diz que é raríssimo. Tudo isso acontece por causa do quê? De uma profunda emoção, um grande temor dentro dele. Seguindo, depois disso, ele é consolado, ele então se levanta, estou pronto. E aí chega soldados, e Judas, então, por sinal, dá um beijo nele. Soldados armados, soldados do sumo sacerdote, vai então pegar Jesus, nessa noite, lá. E ele fala, mas eu sempre andava, estava no templo, eu estou aqui. Ele se colocou à disposição. Ele não precisou, fugir. Aí tem uma cena lá que Pedro, sugere, que um dos discípulos tira uma espada e corta a orelha. Ele fala, guarda isso. Ele então cura a orelha desse soldado e ele então se entrega, ele mesmo se entrega. Estou aqui. Então Jesus, ele vai ser julgado por quem? Por Caifás, um sumo sacerdote. As testemunhas tentam acusar Jesus. Mateus 26, 63 diz assim: Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu é Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: tu o dissestes. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita, o Todo-Poderoso vindo das nuvens do céu. Cuspiram, bateram nele nesse momento. Acho que uma das coisas que fica na minha mente sabe o que é botar um saco na sua cabeça? Então imagina, botar um saco na cabeça de Jesus e dava uns tapas nele e falava, adivinha quem foi? Você não é Deus? Então adivinha quem foi? Judiaram dele. Então esse sumo sacerdote pega Jesus e leva Jesus a Pilatos. Pilatos interroga Jesus e não consegue ver nenhuma acusação. E um dos evangelhos diz que Herodes, ele era de uma outra região onde Jesus passou por muitos anos. Pilatos até não conversava muito, estava meio de briga, enfim, intriga.
E Pilatos então fala, não, eu não quero julgar Jesus, manda então para a jurisdição de Herodes. Herodes fica feliz em saber que Jesus, enfim, é interessante que a Escritura diz que nesse momento Pilatos faz as pazes com Herodes. Jesus ainda permanece quieto e Pilatos ele não consegue enxergar a acusação, né? Pilatos então lava as mãos, mas o povo, né? Os judeus não crentes que Jesus era Cristo, por inveja, então pede para crucificá-lo. Inclusive Pilatos diz, é Páscoa, eu posso liberar um preso, vamos liberar Jesus, né? Até a esposa de Pilatos fala, olha, não se mete com isso. Mas ainda assim, né, tem um preso pior aqui, Barrabás. E o povo pede, liberte Barrabás, sacrifica Jesus. Então Jesus é preparado para a crucificação. Põe uma coroa de espinho, não uma coroa de um rei. Pega uma cruz, vergonha. Então Jesus tem um homem chamado Simão, que não é Pedro, ajuda a carregar Jesus, a cruz. E Jesus então está caminhando nas ruas, muito xingamento, né? Mas existem mulheres que seguiam a Jesus e elas estavam chorando, desesperadas, e Jesus estava pleno, falando, mulher, não chora. Lucas 23, 27 e 28, seguia numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito, e lamentava. Porém Jesus, voltando-se para elas, e disse, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorai antes por vós mesmas, e por vosso filho. Jesus então está na cruz, preso na cruz. Ele faz 7 grandes declarações que tem inúmeras lições. Ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Filho, aí está tua mãe, aí está teu filho. Deus meu, por que me desamparastes? Tenho sede, está consumado, testelestai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa então é a cena que acontece até o final da sua crucificação. E a pergunta, como eu disse no início, mais importante que eu faço que eu acredito que seja mais importante para um cristão é: o que significa esse cálice? Muita gente acha que esse cálice era a consciência que ele seria abandonado pelos seus discípulos, ou seria espancado e violentado, cuspido pelo Sinédrio, que ele passaria vergonha ao carregar uma cruz numa rua com um monte de gente xingando, gritando, crucifica, pessoas ensandecidas que queria a exposição e vergonha da cruz do sofrimento, atrás das severas escambras das dores. Talvez muitas pessoas pensam que é sobre isso, mas eu afirmo 1000 vezes que não é. Esse não é o cálice. E a pergunta que fica é: o que é o cálice? O cálice era a consciência que Jesus Cristo tinha
sendo ele o filho amado do Pai. Quando Deus falou, abriu, quando Jesus foi batizado, abriu e falou: esse é o meu filho, aonde eu tenho prazer, eu me compareço. O cálice era a consciência de Jesus, que ele, sabendo que ele era o filho de Deus, o Pai viraria o rosto para ele e o desampararia na cruz. O cálice era a ciência de que ele, sendo bendito eternamente, ele seria a maldição por nós. Ele sendo santo, 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 seria feito pecado por você e por mim. O cálice era a consciência que Jesus, na cruz, o Pai lançaria sobre ele, conforme Isaías 53, a iniquidade de todos nós. E diz que ali não tinha beleza nele, ele foi feito pecado por nós. Toda a sujeira nossa, toda a maldade nossa, toda a corrupção nossa, toda a nossa violência, todo o nosso pecado foi lançado sobre ele. E a Bíblia diz que agradou o Pai a morrer naquela cruz. Deus fez justiça nele, por causa de mim e de você. Ele suportou a ira de Deus, que devia cair na sua e na minha cabeça, na sua cabeça. Ele sente a ira de Deus. Irmãos, tem noção? Tamanha angústia de Jesus? Deus ficou irado por causa do meu e do teu pecado. Essa é a essência do cristianismo. Sem isso não tem cristianismo. A morte de Cristo, ela é chamada de vicária. De novo, a morte de Cristo é chamada de vicária. É morte que substitui. Era para eu e você estarmos lá. Ele não morreu, Cristo não morreu para ser um mártir, como tantos outros irmãos foi. Inclusive, a sua morte até foi curta comparada a tantos outros irmãos. Quantos irmãos foi jogado? Eu tive lá, eu vi no Coliseu. Quantos irmãos foi jogado vivos lá para os leões comerem? Quantos irmãos não foi colocado, botaram fogo neles, vivos? Quantos foram torturados até a morte? O sofrimento dele, de Jesus, foi um sofrimento vicário. Eu sofro, por mais que eu sofro, eu sofro pelos meus pecados, e não do outro. Não consigo sentir a tua dor, mas ele sentiu, sobre a dor de toda a humanidade. É isso que significa o cálice. Jesus sim sofreu dor física, dor espiritual. Agora eu gostaria de falar para vocês uma coisa maravilhosa. Quando ele olha pela terceira vez, ele levanta e diz que está pronto. A gente percebe que a turma que chegou para rendê-lo, como eu disse, e inclusive armados até os dentes, Jesus se apresentou. A quem buscai? A gente viu que Jesus foi levado para o sinédrio, cuspiram nele. Ele também está firme como uma rocha. Depois, na sexta-feira de manhã, levam ele para o pretório romano. Não é ele que está desesperado. É quem? É Pilatos que está desesperado. Ele está firme, está sereno. E quando ele está caminhando com a cruz, as mulheres chorando atrás dele, e ele pergunta: por que vocês estão chorando? Não chore por mim, chore pelos seus filhos, por vocês.
Quando ele é pregado na cruz, transforma aquele partido de horror num palco para a glória de Deus e profere as 7 palavras na cruz, como eu disse. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputou aos homens as suas transgressões. De novo, Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, as minhas transgressões. Deus então botou na sua conta o pecado da sua e da minha dívida. Qual é o tamanho da sua dívida com Deus? Essa é a pergunta. Qual é o tamanho da sua dívida com Deus? Impagável. Não tem um sequer. Ninguém vai conseguir pagar essa dívida com Deus. Na parábola que Jesus disse lá em Mateus 18, ele conta que havia um homem que tinha uma dívida de 10.000 talentos. Pessoal, 10.000 talentos. Sabe o que isso significa? 150.000 dias de trabalho. Quem viveria 150 dias, 1.000 dias de trabalho para pagar essa dívida? Ninguém. A sua e a minha dívida, ela é impagável. Mas a parábola diz que ele perdoou. Ele perdoou. Deus não botou na sua conta essa dívida. E aí a pergunta é: botou na conta de quem? 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus pagou toda a sua dívida e botou na conta de quem? Do seu Filho Jesus Cristo. Jesus que pagou a sua dívida. Ele rasgou a sua dívida e cravou naquela cruz a sua dívida. E ele deu um brando na cruz: Tetelestai, está pago, está consumado. A Bíblia diz lá em 1 João 19: assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Assim, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E a pergunta que eu faço hoje: quem quer ser perdoado aqui hoje? Quem quer ser perdoado aqui hoje? Diga eu. Quem quer ser perdoado? Diga eu. Levanta a mão se você crê que Jesus é teu Salvador. Arrependa dos seus pecados. Você quer segui-lo até o fim? Ele pagou o preço. Se você sentir no teu coração a vontade desse Deus e entregar a sua vida para Ele, esse é o momento. Deus te chama. Nós vamos cantar um louvor. Se essa palavra de Deus tocou no teu coração, levanta a sua mão. Creia em Jesus. Entrega a sua vida. Eis a água ali. Nós te batizamos e vamos te ajudar juntos a caminhar até a eternidade, até que Ele volte. Amém?